Olá, que tal? Eu sou Helena Fernandes, professora de espanhol, e na aula de hoje nós vamos estudar técnicas de leitura rápida para a leitura de textos em espanhol. Tá, mas antes de começarmos, eu te recomendo seguir os perfis de espanhol, né? Os meus perfis de espanhol, tanto lá no Instagram como também aqui no YouTube. Nesses espaços você vai encontrar alguns materiais, né, para o ensino e também para a aprendizagem de espanhol, né? Esses materiais eu vou produzindo no decorrer da minha rotina de professora. Tá, agora vem cá. Deixa eu te fazer uma perguntita, né? Uma pergunta em espanhol. Né? Você conhece alguma técnica para leitura de textos em língua estrangeira? Sim ou não? Na aula anterior nós vimos alguns passos introdutórios para quem está começando a ler textos em espanhol. E aí nessa terceira aula nós vamos conhecer, e aprender também a aplicar duas técnicas de leitura de textos em espanhol. Para fins didáticos, eu vou dividir esse assunto em três partes. Dessa forma, nessa aula nós vamos estudar a primeira técnica, na quarta aula a gente estuda a segunda técnica de leitura e aí na quinta aula a gente vai combinar essas duas técnicas na resolução de questões anteriores do Enem. Então, a começar. Muito bem. Há muitas estratégias e técnicas de leitura em língua estrangeira. Cada uma delas deve ser empregada de acordo com o seu objetivo de leitura. Hoje nós vamos começar a estudar duas técnicas de leitura rápida de textos em língua estrangeira, que podem ser usadas na prova de espanhol do Enem. A primeira é conhecida como skimming, né, de inglês, e é denominada por alguns, em espanhol é denominada por alguns como barrida de texto. Né? Tem muito a ver com a ideia de barrida de limpeza, né? A gente vai falar um pouquinho melhor, nós vamos falar bem melhor mais adiante, né, sobre essa definição. Bom, mas eu gosto de denominar essa primeira técnica de leitura general, né? E por isso, por esse motivo, essa vai ser a nomenclatura que provavelmente você vai escutar, né, com mais recorrência em referência a essa técnica nessa aula de hoje. Já a segunda técnica é o skinning, né? Em espanhol ela também é conhecida como leitura exploratória, mas aí eu costumo chamar, né? Eu gosto de chamar quando eu estou trabalhando essa técnica com meus alunos, eu gosto mais de chamar de leitura dirigida. Então, essa segunda técnica, a leitura dirigida, vai ser o assunto da nossa próxima aula. Tanto a leitura general como a leitura dirigida são técnicas de leitura rápida usadas quando temos pressa em ler um determinado texto, mas ainda assim precisamos compreendê-lo de forma correta, né? Então, vale salientar que essas técnicas de leitura não nos permitem ter uma compreensão detalhada, né, de um determinado texto. Portanto, ela é indicada para alguns tipos de leitura e para outros não. Né? Por exemplo, você pode usar as técnicas que estudaremos aqui para resolver questões, né, de um exame, não é? Como o Enem, por exemplo, de forma ágil, né, de forma rápida e precisa. No entanto, você já não as perceberá muito proveitosas, né, para desfrutar de uma leitura de entretenimento, né, sem fins avaliativos, né, como a leitura de um romance, né, por exemplo. Então, certamente você já deve ter usado inúmeras vezes as técnicas de leitura dessas aulas, né? A partir da aula de hoje, né? Do seu cotidiano, né? Você já deve ter usado várias vezes e muito provavelmente sequer se deu conta de sua utilização e também da sua importância para uma leitura rápida e precisa. Então, você pode tê-las usado, né, por exemplo, para pesquisar uma palavra específica no dicionário, né?
Nesse exemplo, você faz uma leitura dirigida ou de exploração, pois você geralmente já sabe qual palavra quer encontrar e, portanto, recorre à busca, né, por ordem alfabética, sem precisar consultar todas as páginas do dicionário, né, para encontrar a definição de uma palavra que começa com a letra que você já sabe qual é. E aí o mesmo vale, esse exemplo também vale para quando você vai pesquisar, por exemplo, um contato de alguém, não é, na sua lista telefônica, no celular. Né? Um outro exemplo seria para escolher um prato no menu de um restaurante. Né? Nesse exemplo, você faz uma leitura general, né? Porque você olha por cima, não é, do cardápio, ligeiramente você observa o nome dos pratos, valores, imagens mais atrativas, não é? Até que finalmente você escolhe, né, o prato que te interessa, né? E por fim, um último exemplo seria quando você vai pesquisar algum material, algum assunto na busca do Google, né? Então, para isso, você usa também a leitura general, né, que te possibilita averiguar entre a lista de títulos ofertada qual corresponde ou não ao seu interesse inicial de busca. Né? Apenas lendo os títulos dos artigos e sites você já consegue fazer isso. Muito bem, então vamos agora conhecer melhor a primeira técnica de leitura, que é o tema dessa aula de hoje. Então, o que significa, não é, a leitura general ou o skimming? Né? Nós já falamos rapidamente no início desse vídeo, né? Então, a palavrinha, né, o termo skim, que em inglês significa deslizar sobre, passar levemente sobre, né, aponta para uma leitura superficial ou uma leitura geral de um determinado texto. Né? E aí essa leitura é feita de forma rápida, porém eficaz, não é? Porque ela atende aos objetivos pretendidos para esse tipo de leitura. E aí quais seriam esses objetivos, não é? Os objetivos da leitura general, né, a gente poderia dizer que são buscar ideias principais de um texto, identificar os principais conceitos, dados, palavras-chave, datas, né, etc., presentes em um texto. E, por fim, um último objetivo da técnica de leitura general seria obter uma ideia geral do texto. Tá, então, para utilizar, não é, a técnica de leitura, como é que eu faço isso? Como utilizo essa técnica em textos em espanhol? Né? Então, para utilizar, não é, essa técnica de leitura general, o skimming, eu poderia, não é, passar os olhos superficialmente sobre um texto, buscando assim identificar na totalidade, não é, do mesmo as informações mais abrangentes que me permitam compreendê-lo minimamente, não é? Então, essa é uma possibilidade, é uma forma de utilizar efetivamente a técnica de leitura general ou skimming. Por exemplo, né, vamos ver aqui alguns exemplos mais detalhados de como a gente poderia empregar essa técnica. Né? Então, eu poderia, por exemplo, ler apenas o primeiro, né, e o último parágrafo de um texto para me situar de forma geral sobre o assunto abordado, tomando apenas as informações apresentadas na introdução e também nas considerações finais, não é? Como, por exemplo, as propostas de soluções, né? Coisas que são bem mais recorrentes na conclusão. Então, isso já me daria um conhecimento geral do texto. Né? Mas eu poderia também ler o título, né, para ter uma ideia. A gente já falou sobre isso na aula anterior, né, que é importante prestar atenção no título, porque ele dá uma ideia
geral do texto que a gente está lendo, né? Os subtítulos também nos ajudam nessa compreensão superficial do texto. As primeiras frases, não é, de cada parágrafo, buscando informações mais superficiais que me permitam saber minimamente o assunto do texto, né? Então, imagens, né? Palavras-chave em destaque, as palavras que aparecem em negrito ou em itálico também são muito importantes. As datas ou até mesmo dados numéricos, fontes também nos dão um direcionamento, né, geral, é uma noção geral, né, desculpe, sobre o texto. Tabelas, gráficos, né, e semelhantes. Então, todo esse esquema de leitura, ele faz parte da leitura general e nos possibilita ter uma noção abrangente, superficial, porém compreensível do texto, das informações do texto. Né? Tá, esse tipo de leitura, ela é muito útil para a gente fazer uma série de outras coisas além de utilizar em exames, em provas, né? Então, serve, por exemplo, para revisar conteúdos já estudados, né? E aí conteúdos que você já foram aprofundados, você pode fazer uma revisão enfatizando apenas os aspectos gerais, né, do assunto visto. Então, é uma utilidade dessa técnica muito boa para o seu cotidiano escolar. Né? Selecionar apenas o que for, né? Buscar e selecionar apenas aqueles conteúdos que são mais relevantes no momento. Essa utilidade se assemelha bastante com o exemplo lá da busca do Google, que eu falei para vocês agora há pouco. E, por fim, localizar informações mais abrangentes no texto para que você possa posteriormente focar nesses dados mais específicos. Essa última utilidade ela é bastante útil para exames como o Enem, quando a gente combina as duas técnicas, né, a leitura general e a leitura dirigida. Né? A gente vai ver isso em aulas posteriores. Tá, essa foi a nossa aula de hoje. Né? Essas são as referências usadas na aula, não é? Eu usei algumas referências tanto para a primeira técnica como para a segunda, mas eu já vou antecipando tudo nessa aula. Né? Caso vocês desejem se aprofundar sobre o tema, então vocês podem depois dar uma olhadinha nesses materiais, né? São muito bons. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito junto comigo. Besitos e hasta la próxima clase.